Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 9. E o nosso tema é a necessidade de termos uma vida santa. Nós vamos ver nessa lição, irmãos, uma necessidade muito grande de nós termos uma vida com Deus, uma vida de obediência a Deus. É claro, há dificuldades, há situações, porém nós temos que priorizar a nossa vida para agradarmos ao Senhor. O nosso texto áureo que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então tudo aquilo que nós vamos colocar em prática, todos os desejos do nosso coração, as nossas vontades, aquilo que nossas tendências, nós temos que colocar diante de Deus. Porque nós temos que ter uma vida santa, porque Jesus nos deu o exemplo de santidade. É claro, nós somos seres humanos, pecamos, falhamos, erramos, muitas coisas. Porém, nós temos que dar a atenção devida à presença de Deus para não desagradarmos ao Espírito Santo. A nossa verdade prática. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Então nós cremos. Essa lição é uma lição de nós que cremos no que a Assembleia de Deus crê. Então, meus irmãos, nós cremos numa vida, numa possibilidade de uma vida santa para com Deus. Nós cremos, nós temos essa possibilidade através de Jesus, através do Espírito Santo. E nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 22, diz assim: Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos para o amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Olha que é importante agora. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro aqui colocando acerca da vida santa para com Deus, a importância de nós termos uma vida santa, qual é o sentido da nossa vida santa, a possibilidade em Jesus que nós temos de ter essa vida santa, o que o Jesus nos oferece para que nós venhamos ter uma vida santa. Então nós fomos comprados, meus irmãos, pelo precioso sangue de Jesus. E mais, nós temos que viver, porque vivendo uma vida santa, nós damos exemplos de santidade, de um padrão de vida diferente do padrão deste mundo. A lição de jovens eu achei muito importante, porque falou acerca do hedonismo, a busca do prazer desenfreado. E aqui, na lição dos adultos, nós vamos falar acerca de uma vida santa para com Deus. Então nós temos que purificar a nossa alma, purificar a nossa mente, purificar o nosso coração para como agradar ao Senhor. Mas você vai dizer, mas é difícil, irmãos, as possibilidades de pecado são muito grandes, as tendências pecaminosas que nós temos são muitas. Porém, meus irmãos, nós temos essa possibilidade porque o sangue de Jesus Cristo, que nos resgatou do pecado na cruz do Calvário, é que nos dá essa oportunidade. A nossa introdução. Quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele é justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus. A santificação é a especialidade do Espírito Santo, é instantânea, mas ao mesmo tempo progressiva, pois esse processo continua na vida do crente. O presente estudo pretende explicar a necessidade e a possibilidade de uma vida santa. Irmãos, uma vida santa, de santificação, quando nós aceitamos Jesus, claro, algumas coisas são instantaneamente tiradas da nossa vida.
porém outras é progressiva. Tem algumas pessoas que conseguem se libertar com mais facilidade, algum que não está tão, mas tem outros que demoram um certo tempo para poder se libertar de algumas coisas. Porém, tudo é obra do Espírito Santo. Por quê, meus irmãos? Por que isso acontece? Se a pessoa se libertar se a pessoa de repente deixar por si mesma imediatamente, dependendo do que ela deixar, haverá uma abstinência. Por quê? Porque ela deixou uma coisa muito rápida. E aí ela vai ter vontade de fazer outra vez. Então o Espírito Santo, ele sabe como trabalhar. Tem pessoas que ele já libera instantaneamente. Tem outras que um certo tempo pode denominar ou pode deixar um tempo. Não que vai deixar a pessoa desfrutando do pecado um tempo, a Espírito Santo então vai deixar. Não, não é isso. É que vai vai tirando aos poucos da pessoa e a pessoa vai entendendo que aquilo não é o melhor para ela. Porque às vezes nem todos nós, meus irmãos, Deus trata conosco da mesma forma. Em que sentido? Porque uns são mais fracos, outros são mais fortes, um tem tendência a algumas coisas, outro tem tendência a outras coisas. Porém, todos nós somos filhos de Deus e todos nós seremos libertos se nós verdadeiramente tivermos esse desejo de libertação. Definindo os termos, a santidade de Deus. Então agora vamos falar da santidade de Deus. Essa santidade é absoluta, pois Deus é santo, seu caráter e essência, conforme disse o profeta Amós. Em 2 ocasiões, jurou o Senhor Jeová pela sua santidade e jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Então a santidade é um caráter de Deus. Deus, ele é santo. Ele é santo e nós vemos que ele é santo, meus irmãos. Aqui não está dando a passagem aqui. Mas nós vemos, meus irmãos, que quando Jesus está na cruz do Calvário com todo o pecado da humanidade, nós vemos que Jesus fala para o Pai, por que me desamparaste? E Deus não olhou para Jesus. Olhou para Jesus no sentido de não poderia contemplar o pecado. E Jesus estava com todo o pecado da humanidade. Então nós vemos que Deus, ele em todo o seu caráter, ele é santo. Ele é santo e ele é, meus irmãos, santo por toda a eternidade. Deus, Jesus, o Espírito Santo são, a Trindade é santa. Então a Trindade não pode compactuar com o pecado. Deus, naquele momento, ele não olhou para Jesus. Alguns vão dizer que ele virou a cara para Jesus porque não podia olhar para o pecado. Por isso que Jesus fala, por que me desamparastes? Jesus não pecou, meus irmãos, porém levou o pecado de toda a humanidade. Jesus também não compactua com o pecado. O Espírito Santo nos ajuda a nos libertar, a buscar e a estar com Deus. Porém, ele não pactua com o pecado, porque ele vai avisando para a pessoa, tentando fazer com que a pessoa entenda. Se a pessoa não quiser entender, infelizmente, ele não avisa mais. Pelo menos alguns entendem dessa forma e eu também compreendo assim. Não avisa mais, porque a pessoa já está com aquela mente cauterizada ali, fechada, aquilo pronto e acabou. E aqui, o significado da santidade, o verbo hebraico Gadash, ser santo, e seus derivados, santo, santificar, dedicar, consagrar. No Antigo Testamento significa separar, quando aplicado à religião de Israel. Tem a ideia de separar para Deus, tirar do uso comum, tal como pode ser visto em Levítico 10. Isso vale para lugares, casas e campos, utensílios e animais, o ouro do templo, pessoas e muitas outras coisas como dias santos, festas e etc. Assim, o sentido de santidade é de afastar-se de tudo que é pecaminoso, de tudo que contamina. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que o povo eles tinham essa mentalidade de se afastar de tudo aquilo que era pecaminoso, purificar as casas, purificar o templo. Então, tirar aquilo de tudo que era pecaminoso, não podia comer coisa imunda. Então, eles tinham isso. E nós vamos ver ainda mais o processo de purificação que eles tinham, que nós vemos que antigamente existia esse processo, hoje também nós temos que ter esse processo de ser purificados na presença de Deus. Então, nós vemos que a questão de se consagrar, de buscar a Deus, já é lá no Antigo Testamento. Eles purificavam as casas, consagravam as suas casas. Muitos ainda, hoje essa prática também é adotada por nós. Consagrar a nossa vida, a nossa casa ao templo de Deus, onde nós só fazemos as coisas que agradam a Deus. Então nós vamos ver que isso é uma das coisas, um dos atributos acerca
da santidade para com Deus. E o 3, exclusividade. Então Deus quer uma exclusividade da nossa parte. Irmão, nós precisamos trabalhar, estudar. Eu sempre, diversas vezes, a gente comenta sobre isso. Porém, nós também temos que ter uma vida com Deus. Desfrutando do trabalho, desfrutando da escola, da faculdade, desfrutando de um passeio, de qualquer coisa dessa finalidade, nós temos que ter uma exclusividade para com Deus. O que é? É pensar em Deus e agradar a Deus em todo o tempo. Dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrado, separado ou dedicado a Deus, significa dizer que isso pertence a Ele, ou serve a Ele com exclusividade. O que é sagrado não pode ter uso comum. O azeite da unção e o incenso do santuário não podiam ter outro uso. O sagrado deve ser tratado como tal. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Todos esses rituais de consagração são representações visuais de verdades espirituais reveladas no Novo Testamento. É aquilo que nós estávamos falando. Algumas coisas de lá, do Antigo Testamento, principalmente purificação, consagração, essas coisas que faz bem para a nossa vida espiritual, se reflete no Novo Testamento. E Deus quer de nós uma exclusividade. A necessidade de termos uma vida santa. Vamos falar agora de Israel. A necessidade de Israel ter uma vida santa. O apelo à santidade diz respeito à pureza da nação de Israel para manter o povo distante da idolatria, da prostituição e de outras práticas pecaminosas. Então, tudo que Deus fez, as leis que Deus fez, não adorar a outros deuses, quando Deus dá todas as leis para Moisés, não é para prejudicar o povo, não vai prejudicar. Deus nunca quis prejudicar o povo. Deus queria, meus irmãos, ajudar o povo, preservar o povo, abençoar o povo. Porque se Deus não tivesse dado tudo aquilo que Ele deu, as leis, os limites para o povo já estava pecando com limites. Imagine se não houvesse limites. E mesmo que Deus deu tudo para o povo não se contaminar, não estar com outros povos, não ser um povo idólatra, mesmo assim o povo foi idólatra, trabalhou no sábado, foi tudo ao contrário daquilo que Deus tinha falado, que Deus tinha dado para Moisés na revelação das leis, nos mandamentos. O mandamento ele abre leis, que abre outras coisas para que o povo pudesse seguir, mas mesmo assim o povo não quis. O povo preferiu viver na idolatria, mas quando nós vivemos na desobediência, há um preço muito alto. E aqui, o estilo de vida dos israelitas devia estar de acordo com a santidade do seu Deus. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, eles deveriam estar em conformidade com Deus. Mesmo que as leis, claro, a lei, mas a lei é do Antigo Testamento, mas a lei, meus irmãos, preservava o povo a não pecar contra Deus. Preservava o povo a não aborrecer a Deus. E hoje, por que nós temos a Bíblia? Por que nós temos os ensinamentos? Por que nós temos aquilo que Deus nos deixou? Por quê? Para nos preservar, para nos ajudar, para nos abençoar. E aqui nós vamos ver no 2 agora a igreja. Os 3 propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos os exemplos, meus irmãos. Nós somos chamados para fazer missões. Mas eu tenho que pregar, então eu tenho que deixar meu trabalho, eu tenho que deixar minhas coisas, minha família. Não. A nossa vida é uma vida de missão. Por quê? Porque a partir do momento que você está neste mundo, que nós estamos neste mundo, nós fazemos missões com uma coisa, meus irmãos, que todos nós deveríamos nos atentar, que é o quê? A nossa própria vida. A nossa própria vida tem que ser uma vida que faz missões, que prega a palavra de Deus com a nossa conduta, com o nosso dia a dia, com a nossa vida para com Deus. Assim como os israelitas foram chamados por Deus e separados para seu serviço, agora somos sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Então Jesus chamou os gentios, que somos nós, abriu essa possibilidade para que nós também pudéssemos entrar. Claro, no Antigo Testamento, o povo de Israel deveria ser o exemplo para as outras nações, mas ao invés de eles exportarem o seu Deus, eles importaram outros deuses. O 3, uma exigência natural. Essa exigência
é mais do que natural, porque Deus é santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo, assim como o é seu Filho Jesus Cristo. Da mesma maneira como Deus escolheu e santificou o povo de Israel para viver em santidade, assim também o Senhor Jesus nos chamou para vivermos uma vida santa. Israel precisa viver longe das práticas imorais dos cananeus. Nós, da mesma forma, devemos nos abster da prostituição. Prazeres carnais. Então Deus, falando para o povo de Israel para eles se absterem dos cananeus, quando eles conquistaram a terra prometida, na verdade, quando eles saíram do Egito, eles já estavam com algumas coisas do Egito. Quando eles faziam o bezerro de ouro, certas liturgias que eles adotaram naquele culto do bezerro de ouro, é tudo do Egito, aquelas orgias, que a Bíblia não vai falar, mas estudiosos afirmam que naquele culto ali teve orgias, e aqui no culto do bezerro de ouro, então aquilo já era uma herança do Egito. Então Deus falou para eles acerca das leis, acerca de muitas coisas. Por quê? Quando eles invadissem outra terra, eles se deparariam com outras culturas, com outras formas de viver. Então, eles deveriam ser santos, guardar a palavra de Deus para não se contaminar. Nós estamos neste mundo e nós aprendemos acerca do reino de Deus. Quando nós vamos enfrentar as dificuldades dessa vida, irmãos, nós temos que saber e Deus falar para nós por que nós não devemos fazer, por que disso, por que aquilo, é tanto porque não pode, é tanta restrição, mas não é para nos prejudicar, mas é para nos ajudar, para nos abençoar. Então, quando Deus fala para nós não fazermos certas coisas, é para abençoar a nossa vida. Através da prostituição, vem as doenças sexualmente transmissíveis, vem infidelidades. Por quê? Porque quando há prostituição, há adultério, as pessoas não confiam uma mais nas outras, não existe uma confiança, não existe um compromisso. E aí, meus irmãos, vira uma bagunça. E aí várias outras coisas que desencadeiam esse tipo de situação, que aí acaba prejudicando. Mas é o prazer que a gente tem que viver a vida. Não é assim que se vive a vida. A vida se vive guardando a palavra de Deus. Nós pecamos, erramos, falhamos, desagradamos o Espírito Santo, porém nós temos que lutar para agradar a Deus, para agradar ao Senhor e estarmos continuamente em sua presença. O 3. A possibilidade de termos uma vida santa. A santificação posicional é o primeiro aspecto da santificação, também chamada de santificação passada ou instantânea. É posicional porque acontece uma mudança no ser humano de pecador para santificado em Cristo. Então, é posicional porque a pessoa se posiciona a querer essa santificação, querer essa mudança de vida, essa mudança de rumo. Então isso, meus irmãos, que é o primeiro impacto. E depois, é santificação que ocorre quando o pecador recebe pela fé Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Então a pessoa se depara com essa santificação no primeiro momento, que ela é pecadora, que ela tem que mudar de vida, que ela tem que buscar a melhora, que ela tem que falar com Deus. Então essa é o primeiro impacto. Só que depois, aí ele vai perceber que isso é uma realidade. O 2, a santificação real. É conhecida como a santificação presente. Ela é progressiva. A cada dia avançamos em santidade, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então depois a santificação progressiva, coisas que precisam ser mudadas. Porque no primeiro impacto são coisas evidentes que precisam de uma mudança. Só que depois, vai passando o tempo, tem coisas que as pessoas acham que não tem problema, que dá para se levar assim. Mas o Espírito Santo vai mostrando que tem que haver uma mudança, sim. Tem que haver uma mudança de padrão, tem que haver uma mudança de caráter, tem que haver uma mudança de posicionamento, no linguajar, no trato, no andar, no vestir-se. Tudo isso tem que ter isso é progressivo, meus irmãos. Isso é com o tempo. A santificação 3, a santificação futura. É o terceiro aspecto da santificação, conhecido também como glorificação. Na ressurreição seremos completos e isso é extensivo à santificação, quando o Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. É nessa ocasião que veremos a Deus como Ele é. Essa é a nossa esperança. Então é a glorificação. Depois que tudo que nós fizemos
nós vamos termos glorificação. Então eu vou dizer, mas esse é o prêmio por tudo isso? Irmãos, se a gente fosse colocar, claro que sim. Ter um corpo glorificado, depois que a gente passa pela posicional, a real, e nós temos a futura, que é o quê? Que nós vemos o Senhor como Ele é. Estarmos na presença do Senhor como Ele é. Desfrutarmos da presença do Senhor, na presença de Deus, porque Ele nos possibilita isso. Estarmos nele, estarmos na presença dEle, glorificarmos a Ele e exaltarmos ao seu nome, que é santo. É possível ser santo? O 4, sim, é possível e deve ser o desejo de todo cristão. Se parecer com Jesus e ter uma vida santa, assim como o Mestre teve, pela sua infinita graça, Deus concede vida santa a todos os pecadores, desde que eles se arrependam e confessem o nome de Jesus. Assim, Deus disponibilizou 3 meios para a santificação: o sangue de Jesus, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta: o Espírito Santo e a própria palavra de Deus. Então, 3 são os meios, meus irmãos. O Senhor Jesus, o Espírito Santo e a própria palavra de Deus. O Senhor nos forneceu todos os recursos necessários para uma vida santa e separada do mundanismo. Mas, infelizmente, muitos pregam prazeres, muitos acham que não tem problema, que tudo essa idolatria aí de pecados, vamos dizer assim, camuflados, está tudo certo, não tem problema, a gente pode viver assim, não precisa ter uma vida santa, não precisa ser tanto santo assim, irmão, não precisa de tudo isso, e quer, vamos dizer assim, diminuir aquilo que Deus mandou nós priorizarmos. Então veja que as coisas, elas vêm se desenvolvendo de uma forma que às vezes as pessoas não percebem, mas que é real e fica muito evidente dia após dia. Então tomemos cuidado, e uma vida santa para com Deus não ficou ultrapassada não, é mais real do que nós pensamos, e nós temos que praticar ainda mais hoje, porque cada dia mais nós estamos chegando no tempo do fim. E a nossa conclusão: o nosso dever não consiste apenas em nos afastar do pecado e de toda forma de paganismo, mas também de combatê-los com a pregação do Evangelho e com a nossa maneira de viver. Isso é importante. Pregação do Evangelho e maneira de viver. Assim como fizeram os primeiros cristãos. O cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. É Ele que nos capacita a viver em santidade e a vencer as tentações. Somos privilegiados porque temos Jesus e o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos essa possibilidade, o Senhor Deus nos dá essa possibilidade através do Espírito Santo. O Senhor Jesus morreu na cruz para que nós venhamos ter uma vida santa na sua presença. Irmãos, é difícil, as possibilidades são grandes para nós pecarmos, e dificuldades, situações, porém, nós temos que pedir perdão para Deus e buscar melhorar a nossa vida. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus abençoe. Amém.